Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este era o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis-me aqui, serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Só até aqui, igreja. Todos nós sabemos que Lucas, além de escritor, além de ter escrevido essas palavras, além de ser um escritor, ele era um médico. Ele era formado em medicina. E quando Lucas escreve os milagres que o Senhor operava, quando Lucas escreve os milagres, tudo que Deus fazia, tudo que Jesus fazia, ele está dizendo que a medicina se curvou ao poder de Deus, que a medicina tem se curvado àquilo que o Senhor faz, porque aqui nessa palavra ele está falando de 2 grandes milagres que Deus tinha feito. Ou seja, o que ele está dizendo, aonde o bisturi do médico não alcança, Deus alcança. Aonde a medicina não chega, Deus chega. Aonde a medicina não pode fazer, Deus pode fazer, porque nada lhe é impossível. Então Lucas escreve nessa palavra com muita sabedoria, e ele está dizendo sobre o testemunho da vida de Isabel. E ele ainda vai falar que por esse testemunho Deus vai enviar um anjo para Maria, para convencer Maria para dar luz ao Salvador. Então ele usa desse testemunho de Isabel para mandar um anjo para falar com Maria. Então Deus, quando Isabel já estava grávida no 6º mês, ele envia o anjo Gabriel para falar com Maria lá na região da Galileia e Nazaré. Maria era uma virgem desposada, uma virgem que estava prometida para um casamento, uma virgem que estava se preparando para casar. Então ele envia o anjo do Senhor para falar com ela, e o anjo entra onde que ela está, e ele diz para Maria: salve, salve, ó agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então Maria, vendo aquilo, ela fica turbada, ela fica preocupada, ela fica perturbada. Por quê? Porque aquela saudação não era muito estranha para ela. Aquela saudação não vinha de judeu, aquela saudação não vinha daquela região. Então ela fica perturbada, preocupada com aquele homem que veio falar com ela. Ela não sabia de onde eles tinham saído, ela não sabia como ele encontrou ela, como ele foi para onde ela estava. Então ela fica perturbada, mas vendo o anjo que a Maria turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava aquela saudação era muito séria, era muito estranha, porque a saudação daquela região era Shalom ou Shalom Adonai, não existia outra saudação. E aquele anjo tinha dito diferente com ela, tinha dito para ela: salve, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ou seja, você foi escolhida, você foi preparada, você foi separada para dar luz ao Salvador, para dar luz àquele que seria o anjo da terra, aquele que ia reger para toda a eternidade, para aquele que herdaria o trono de Davi, para aquele que seria o Filho do Altíssimo. Então o anjo estava dizendo isso para ela: você foi escolhida, separada para dar luz ao Salvador. E vendo ela turbou-se com aquelas palavras, e ele disse então a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus, achaste graça diante do Senhor. Mas Maria continuava quieta, Maria continuava perturbada, porque aquilo era muito estranho para ela. E ele continuou insistindo. Ele poderia voar para longe e dizer: vou atrás de outra Maria. Pode existir várias Marias virgens por essa terra, mas ele insistiu na Maria, porque o propósito era com ela, era para ela, que era ela que Deus tinha escolhido, era ela que Deus tinha que cumprir aquele propósito, aquele plano. Deus tinha que cumprir na vida dela, porque Deus, quando tem um plano, um projeto na tua vida, é com você. Ele não vai escolher outra pessoa, não vai atrás de outra pessoa, não vai preparar outra pessoa.
um projeto para fazer na tua vida, lá no meio da tua família. Tem gente lá para ser salva, para ser liberta, e Deus vai insistir, Deus vai preparar, Deus vai buscar aquela pessoa onde é que ela estiver. Então o anjo continua insistindo, e respondendo o anjo disse, ela disse, não, achou aquele estranho, não poderia ser, ela era virgem, ela não teria homem algum, ela está sendo prometida para um casamento, ela ainda está se preparando, mas o anjo respondendo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a sua